Olá a todos, eu sou Juliana Pio, editora assistente de marketing aqui da Exame. Estou começando mais um episódio do Marketing Trends, esse videocast aqui da Exame que, como o próprio nome diz, fala tudo sobre o universo do marketing. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Henrique Prinz, que é gerente-geral de experiência digital da Toyota no Brasil. Obrigada, Henrique. Obrigado a você, Juliana, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso. O Henrique tem aí uma vasta experiência em várias empresas, em marketing, mais de 15 anos, em experiência do cliente, inovação, né? A gente está aqui hoje para falar da Toyota e do universo aí, do mercado automobilístico, né? Eu queria saber, primeiramente, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, falando um pouco sobre o cenário, né, do mercado brasileiro aí. A gente tem visto muitas marcas chinesas, o avanço, né, e a Toyota é uma marca aí com mais de 60 anos de Brasil, consolidada. Como que vocês têm atuado aí? Qual o posicionamento de vocês diante desse avanço dessas marcas chinesas, dessa alta concorrência? Maravilha, Ju. De novo, obrigado também pelo convite. Um prazer estar aqui falando sobre paixões que eu tenho, né? Tecnologia, inovação, automobilismo, ainda mais estar representando uma marca como a Toyota, né? E o mercado brasileiro, ele é um mercado, primeiro, é um mercado que sempre foi muito forte no automobilismo, não só relevante na América Latina, mas no mundo também, e que ele passa por um período de transformação, não só pela chegada de novas empresas, né? Mas pela transformação que o setor automobilístico está passando, né? Então, cada vez mais os carros têm cada vez mais tecnologia, e pela primeira vez a gente começa a sair um pouco do mundo dos carros, né? Os carros antigamente eram veículos que você utilizava e ficavam isolados ali entre eles. E a gente passa a ter mais conectividade, não só entre o carro e o usuário, mas também entre os carros no futuro para sistemas de segurança, né? Então toda essa transformação ela começou aí nos últimos 5, 6 anos chegar mais próximo aqui da nossa realidade no Brasil, né? E isso também atrai marcas novas que trazem também outros tipos de tecnologia e puxam, né, o mercado adiante. Então a gente sempre vê isso como algo muito bem-vindo, né, para acelerar o setor como um todo e continuar trazendo aqui, transformando o Brasil num mercado extremamente relevante na estratégia global das companhias, né? Uhum. Além do avanço das chinesas, a gente tem visto também a questão da eletrificação, né? Sim. E vocês trabalham em várias frentes, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Até trabalho com carros autônomos, você já tem feito, né, Brasil afora. E queria que você falasse um pouquinho quais são as principais tecnologias e inovações que vocês estão fortalecendo aqui, olhando para o Brasil. Maravilha. A Toyota ela é sinônimo de carro híbrido, né? Na verdade, ela foi pioneira na construção dessa tecnologia. O primeiro veículo híbrido comercialmente, né, vendido no mundo foi o Prius, lá em 97, 98, se não me falha a memória. Chegou aqui no Brasil também, nós trouxemos algumas gerações do Prius aqui no Brasil, e ele foi o pai que gerou a tecnologia hoje que vocês encontram nos nossos veículos, por exemplo, Corolla Sedan e Corolla Cross. E o que eu acho fascinante da estratégia da Toyota é que a Toyota, ela, desde o início, ela teve uma visão muito clara sobre qual que é o desafio, né? A eletrificação, ela é um caminho, mas o nosso foco é a redução da pegada de carbono, né? E você tem diversas formas de fazer isso. Por isso que a Toyota, ela adotou uma estratégia que a gente chama, uma sigla em inglês, né? A gente chama de multi-pathway, mas basicamente é uma estratégia de diversificação de eletrificação, né? Então a gente não olha um caminho saindo do motor a combustão direto para um motor 100% elétrico e um substituindo o outro. A gente olha esse caminho como uma divisória ali que gera alguns 3 ou 4 iniciativas que hoje são as iniciativas que a Toyota está trabalhando no Brasil e globalmente também, né? Então nós temos, por exemplo, os nossos sistemas híbridos flex, que foram uma tecnologia desenvolvida pelo Brasil aqui e hoje também exportada, né, para outros países. Ela está presente nos nossos principais veículos, na linha do Corolla Sedan e na linha do Corolla Cross. Nós temos também os híbridos plug-in, que é aquele híbrido que precisa carregar na tomada, você tem uma bateria maior, você tem mais autonomia elétrica, mas consequentemente também o usuário precisa aprender um novo processo ali, que é de noite, de tempos em tempos, colocar o carro na tomada e fazer a carga. E aí você já começa a ter, por exemplo, dependência de uma infraestrutura nas cidades para suportar isso, né? E você tem também o 100% elétrico, aí onde você está 100% dependente dessa nova infraestrutura, né? Além dessas, acho que são as 3 maiores ali que o público tem em mente, né? Tem novas tecnologias que a Toyota está explorando, por exemplo, o motor elétrico e o motor a combustão movido a hidrogênio, né? Então nós temos aí conversas com órgãos e com empresas do Brasil aí desde os últimos 2 anos para começar a fomentar e desenvolver essa tecnologia aqui
aqui no Brasil, é ainda mais a longo prazo, mas é algo também muito interessante, né? Inclusive lá em Sorocaba nós temos um primeiro carro a hidrogênio, é o nosso Mirai, né, que fica ali também à disposição para o público conhecer, para engenheiros conhecer e a gente trabalhar junto essa tecnologia no Brasil. Eu tenho aqui alguns dados aqui que eu queria até trazer em termos de vendas, né, do último balanço, inclusive foram 487 mil unidades na América Latina, Brasil e Argentina representam aí 60% do mercado, né? E uma das principais, né, marcas vendidas, né, de carros no ano passado, 2024, né, a Toyota foi. E eu queria entender, assim, que vocês estão passando por esse movimento aí de transição, né, que fala de uma simples fabricante, simples, entre aspas, né, de automóveis, para um ecossistema digital aí que vocês estão fazendo com várias iniciativas, né? Queria entender, é um ecossistema de mobilidade digital, né? Queria entender o que significa isso. É isso aí, né? Então, a Toyota, nós temos uma visão também a longo prazo de mover de uma empresa de manufatura, de fabricação de veículos, para uma empresa de mobilidade, né? Hoje nós já somos uma empresa de mobilidade. E você vê esse movimento de diversas formas acontecendo não só aqui no Brasil, na América Latina, mas globalmente também, né? Então tem investimentos da companhia, por exemplo, em parcerias para desenvolvimento de veículos autônomos, parceria para desenvolvimento de veículos voadores, né? E o nosso próprio experimento que a gente vai fazer de cidades inteligentes no Japão, né? Então é um projeto que chama Oven City. Se o público quiser conhecer mais, só pesquisar no YouTube ali, Oven City tem uma série já de conteúdos, mas basicamente a Toyota pegou uma fábrica antiga que ela tinha e um bairro, né, que ela tinha, e a Toyota aqui é sinônimo de carro, de fabricação de carro, né, mas quando a gente olha para o Japão, ela é uma empresa que tem até um escopo muito maior, inclusive tem um braço dela que é construção civil, né, constrói prédios, residências, prédios comerciais. Então, além da fábrica, a Toyota tem um bairro ali, e aí ela pegou tudo isso e está transformando numa cidade piloto para testar justamente essa mobilidade integrada, né? Um futuro onde os carros vão se conversar entre si, os carros vão conversar com o usuário e com a infraestrutura da cidade, né? Então isso vai ser um grande para a gente, uma área de desenvolvimento a céu aberto, né? Os próprios engenheiros da Toyota vão morar nessa cidade e vão desenvolver as tecnologias lá para que depois a gente consiga aplicar isso em cenários muito mais complexos, por exemplo, a cidade de São Paulo ou grandes cidades do mundo, né? Então esses são os passos que a Toyota está dando em direção a esse futuro de mobilidade, né? Aqui na América Latina, primeiro, né, a nossa estrutura, nós não somos simplesmente uma importadora, nós somos uma fabricante de veículos na América Latina. Então nós temos presença, né, com construção e produção de modelos aqui no Brasil, no estado de São Paulo, e na Argentina, né? No Brasil nós fazemos aqui toda a linha de Corolla, Corolla Sedan e Corolla Cross, e na Argentina nós fazemos a nossa linha de picapes, né, a Hilux e a SW4. Que estão entre os que mais vendem, né? Estão entre, né, tanto a linha Corolla Cross, hoje um dos SUVs mais vendidos, Corolla Sedan é líder de mercado há vários anos, e Hilux e SW4 também são líderes nos seus segmentos. Então, é um modelo de fabricação que atende, né, o mercado de forma muito eficiente, né? E aí a gente junta todos esses esforços, né? Então a gente fala muito de Brasil, mas na verdade a gente olha a América Latina como um todo, né? Então Brasil e Argentina como os principais mercados fabricantes de produto, né, que constroem não só para o mercado interno, mas também para exportação para todos os nossos vizinhos aqui, né? Hoje nós exportamos aí para mais ou menos mais de 40 países na América Latina. Uhum. E aí todo mundo olha para essa visão de mobilidade, né? Então o que é a mobilidade digital que a gente começa a trabalhar, né? Dentro do nosso pilar de inovação e de rumo à mobilidade, primeiro, tem os avanços em mobilidade em si, né? A gente entende que a compra do veículo, ela é hoje uma das modalidades, mas existem diversas outras alternativas também para o usuário, né? Então, para que a gente comece a explorar isso e trabalhar isso também, nós criamos, por exemplo, a nossa startup de mobilidade, que é a Quinto. Ela oferece soluções de mobilidade, né? Então, através da Quinto, os nossos usuários podem, por exemplo, assinar
um dos veículos da Toyota por 1, 2 ou até 3 anos, fazer aluguéis de curto prazo, às vezes, por exemplo, você precisa, a gente, né, morando às vezes muito em cidade, não tem espaço para uma picape, mas vai fazer uma mudança, alguma coisa, precisa de um final de semana, né, de uma caçamba ali, você pode alugar um veículo, você pode alugar uma Hilux por 2, 3, 4 dias, utilizar para suas atividades e depois devolver, né, vai fazer uma viagem com a família também, o carro está um pouco mais apertado, precisa de uma SW4, você pode alugar, fazer a tua viagem e depois devolver. Então a gente começou a desenvolver todo esse conceito de mobilidade urbana também, através de aluguéis a curto prazo, assinatura e para o mercado empresarial, gestão de frotas também. Né? Uhum. E o outro pilar disso é como é que a gente olha para a digitalização de tudo isso. Né? A própria Quinto ela já emprega conceitos como esse. Então, por exemplo, hoje você faz a assinatura completa do veículo de forma 100% digital. Você pode sim ir numa concessionária e fazer o processo lá, mas se você quiser, você consegue fazer sem sair de casa. Entrando pelo site, você consegue passar por toda a jornada de assinatura de um veículo e depois você só vai na concessionária retirar o veículo. Né? Mesma coisa pela assinatura, mesma coisa pelo aluguel. Né? Entrar aqui no aplicativo do Quinto Share, eu consigo rapidamente ver a viabilidade, né, dos veículos que estão disponíveis aqui na região, reservar o horário, o tempo que eu preciso, eu só chego na concessionária, pego a chave, utilizo o veículo e depois trago de volta. E a gente está trazendo isso também para o conceito mais amplo da Toyota. Né? Como é que eu trago essa iniciativa digital que a gente começou a explorar na Quinto para o ecossistema inteiro da Toyota. Né? E aí que entra o papel da minha estrutura, né, de experiência digital do cliente. A gente olha muito para todos os pontos de contato do cliente, né, e como é que a gente tem oportunidades aqui de digitalizar. E aí um ponto importante é que digitalizar não é substituir um pelo outro, né? Eu não vou te dizer que o meu objetivo é que ninguém mais vá numa concessionária e faça tudo de forma digital. Pelo contrário, né? Criar um outro canal que vai trabalhar junto com o canal físico e que vai dar liberdade para o cliente conduzir da forma com que ele quiser. Né? Então, um cliente, por exemplo, que prefere ir na concessionária, ver o carro, dirigir o carro, assinar toda a documentação na concessionária e fazer a compra tradicional, ele continua fazendo. Agora você começa a ter cada vez mais públicos que querem digitalizar um pouco dessas partes de jornada. Então, puxa, eu conheço já o carro, quero só fazer um test drive, depois quero assinar toda a documentação digital e ponto final, né? Ou até clientes que estão até mais confortáveis, já conheço o carro, está na minha terceira, na minha quarta Hilux, só quero comprar uma nova, só vou aí retirar a chave. Então a gente começa a olhar para todo esse processo e ver como é que a gente digitaliza, né? E além disso também, a gente começa a explorar muito o nosso conceito de cadeia de valor, né? Para a gente é muito importante trabalhar o relacionamento do cliente, a retenção do cliente a longo prazo. Então, o processo de venda, ele não é o final, né, da nossa jornada com o cliente, ele é o início. Né? A partir do momento que o cliente compra um veículo Toyota, ele começa a fazer parte da nossa família, do nosso ecossistema Toyota. E aí a gente vai cuidar desse cliente. Né? A gente acabou de lançar, por exemplo, o programa de garantia estendida de 10 anos de garantia, né, para que justamente esse cliente trabalhe e continue, né, dentro do nosso ecossistema pelo tempo que ele quiser, com garantia, com segurança de um veículo e também de todos os benefícios que a Toyota traz. E aí a digitalização está diretamente ligado com essa estratégia de retenção. Uhum. Então, esse ecossistema, novo ecossistema de mobilidade digital, né, ele é um posicionamento, posso dizer assim, um rebrand, algo que perpassa por todas as áreas da empresa? Não diria que ele é um posicionamento, um rebranding, mas ele é um pilar de inovação. Né? Então, ele é uma diretriz de inovação que a gente começa a aplicar em todos os pilares da empresa. Né? Então, um ecossistema digital, ele tem, né, seus benefícios e sua importância, por exemplo, para marketing, para equipes comerciais, para equipes de engenharia de produto, os nossos serviços conectados, os nossos veículos conectados. Né? Eles atendem tanto uma necessidade que nós temos, né, de conectar o cliente ao veículo e trazer benefício para o cliente utilizar, como também uma necessidade que nós temos de cada vez mais entender como os clientes estão utilizando esse veículo e melhorar os nossos produtos com base nisso. Então, eu diria que é mais um pilar ali de uma estratégia que a gente cascateia dentro da nossa organização. Né? E aí, quais inovações dentro dessa grande inovação? Né? Tem o aplicativo, que eu acho que foi lançado no Brasil, né? Recentemente, ano passado, aliás, né? E foi produzido no Brasil, e junto com os times da América Latina que você falou, da Argentina, né? Que eu acho que é uma grande inovação, já que vocês têm apostado bastante, mais os serviços conectados, né? Quais inovações eu queria dizer que o cliente, né, que o consumidor observa ali diretamente?
Maravilha. A gente começou essa jornada na América Latina, realmente tem aí uns 5 anos, né? E aí a gente começa agora a colher os frutos disso e abrir para mercado essas inovações. Então tem um aplicativo que você comentou, nós desenvolvemos o aplicativo aqui no Brasil, em parceria também com uma equipe da Argentina, para toda a América Latina. Então ela é um desenvolvimento nacional, que também, à medida que a gente começa a exportar os veículos conectados e também outras tecnologias, os nossos países vizinhos começam a ter acesso também. Então, nossa ideia é finalizar o ano com cerca de 8 países recebendo essas tecnologias produzidas aqui no Brasil, mas disponíveis para a América Latina como um todo. E aí tem o aplicativo, né, como eu te comentei, que ele é para a gente uma das principais pilares dessa nova estratégia de digitalização. A gente sabe que hoje também tem uma saturação de aplicativo, tem aplicativo para tudo. Eu ia te perguntar isso, né? As pessoas estão realmente usando? Estão usando, mas a gente também construiu ele de uma forma que a gente quer agregar conteúdo para os clientes, né? Então, obviamente, se você tem um veículo conectado, né, o aplicativo é a forma com que você interage com esse veículo. Então, explicando rapidamente o que é um veículo conectado, né? Você tem um veículo que basicamente tem um equipamento lá dentro, como se fosse de uma forma simples, né, um computador com capacidade de coletar os dados eletrônicos desse veículo e ele envia, né, esse sinal através da rede 4G no Brasil, nos outros países que têm lançados, para o nosso servidor. Do servidor eu consigo repassar essas informações para os nossos clientes através do aplicativo. Então o cliente, por exemplo, consegue ver o status do veículo, ver se tem algum problema com esse veículo, rastrear esse veículo, acessar, né, pacotes de Wi-Fi que ele pode adquirir para utilizar, vai fazer uma viagem em família, quer que a família vá tranquila, mexendo em tablet, assistindo Netflix ou outro canal de streaming, pode, através do pacote de Wi-Fi, disponibilizar isso para a família toda, né? E para a gente é muito importante também a questão da segurança. Então, a gente desenvolveu esse serviço com foco em segurança para os nossos clientes. Se o cliente estiver em alguma situação de roubo, ele pode acionar a gente, seja por telefone, por aplicativo, e a gente, com autorização do cliente, consegue rastrear esse veículo e, se necessário, imobilizar esse veículo, né? Isso é uma forma que a gente tem de suportar o cliente numa situação de emergência e aumentar a probabilidade que a gente tem de recuperar esse veículo. Aí um trabalho em conjunto também com as seguradoras, com as forças policiais das regiões para fazer a recuperação completa desse veículo, né? Esses serviços, por exemplo, estão disponíveis dentro do aplicativo para o cliente, tá? Mas e se o cliente não tem um carro conectado? Ele também pode usar o aplicativo, né? Então a gente desenhou o aplicativo para ele ser um canal de comunicação e contato com a marca como um todo. Então qualquer cliente dono de um Toyota de 2015 adiante, ele pode adicionar o veículo dele ali e, claro, que se ele tem os serviços conectados, ele tem acesso a todos esses detalhes. Se ele não tem um serviço conectado, ele tem acesso às informações básicas do veículo, né? E com isso ele pode também consultar o histórico de manutenção desse veículo, fazer um agendamento de novas manutenções nas nossas concessionárias, acompanhar as novidades da marca e conhecer mais sobre, por exemplo, os produtos de mobilidade que a gente tem com a Quinto, né? Então, realmente, ele é uma forma de comunicação e contato para o cliente estar próximo da gente. Que já contém todos os serviços. É uma dúvida que eu fiquei. Você falou que foi desenvolvido no Brasil, né? Lá fora tem tanta tecnologia, como você mesmo mencionou lá, cidade inteligente, né? Por que foi desenvolvido aqui no Brasil? Por que saiu daqui essa inovação? Boa pergunta. E aí faz parte também da estratégia da Toyota, né? A Toyota, ela entende que globalização é essencial, é muito importante. A nossa linha, né, nossa plataforma de veículos é uma plataforma global, mas ao mesmo tempo, cada mercado, né, e cada região tem as suas especificidades, né? Então, por exemplo, para serviços conectados, né, a gente entendeu, conversando com os nossos clientes, analisando o mercado, que segurança é um ponto importante. Não só no Brasil, mas outros países vizinhos da América Latina, né? Quando eu olho para o Japão, por exemplo, segurança não é um fator crítico, né? Então, os serviços conectados que estão disponíveis lá são similares aos nossos, mas eles não têm um foco de segurança, né? Quando eu preciso explicar para um japonês que eu preciso ter agilidade em rastreio de um veículo roubado e imobilização, num primeiro momento é difícil do japonês entender. E aí, quando você começa a mostrar para ele que, olha, o índice de roubo no Brasil é um dos maiores do mundo, né? Se não me falha a memória, é um estudo que a gente olhou aí durante o desenvolvimento, mas o Brasil tem, dentro do ranking de cidades mais perigosas do mundo, do top 10, se não me falha a memória, 3 ou 4 cidades estão no Brasil e 5 cidades estão na América Latina, né? Então,
a gente entendeu que você tem uma realidade muito diferente, né? Eu poderia simplesmente pegar a tecnologia que está disponível no Japão e trazer para cá? Poderia, mas isso agrega valor ao cliente? Foi essa a pergunta que a gente fez, né? E a gente entendeu que, na verdade, eu preciso utilizar a tecnologia global que eu tenho, mas fazer adaptações aqui para trazer valor para o nosso cliente aqui na América Latina, né? E a Toyota dá essa liberdade para a gente. Então, em vez de simplesmente adotar uma tecnologia global que já existe, a gente pega ela, trabalha, adapta aqui e traz para o nosso mercado. Um exemplo também é o sistema híbrido, né? A gente começou com o modelo híbrido e aí fizemos toda a localização aqui para um sistema híbrido flex, que é extremamente relevante para o nosso mercado nacional. Pensando na sua área, nas frentes de atuações, nas frentes de atuação que você está, né? E pensando diretamente agora no consumidor, né? O que faz diferença na experiência digital de um consumidor que você enxerga? A gente tem algumas diretrizes que, para mim, são muito claras, né? A primeira coisa que eu sempre gosto de falar, e eu comentei já aqui, é justamente isso. A gente não está fazendo nada para substituir algo que já existe. Eu quero dar liberdade de escolha para o cliente, né? Então, o nosso foco é, em inglês, né, power to the user, poder ao usuário. O usuário quer fazer digital, faz digital, quer fazer analógico, faz analógico, quer transitar no meio do caminho, pode transitar, ou seja, começa uma jornada na concessionária, finaliza no digital, retira o carro na concessionária. É esse tipo de coisa que a gente está explorando. Então, para mim, o essencial é a gente entender que a digitalização ela faz parte, né, do nosso novo mundo, e ela vai continuar fazendo parte das nossas novas interações, mas não fazer um push forçado para o usuário a isso. Dar a opção para o usuário em como e em qual nível de digitalização ele quer adotar, né? E a gente aplica esse conceito ao aplicativo, a experiência nas nossas concessionárias. O carro conectado, ele acaba tendo pouca flexibilidade, né, porque você já está falando de um serviço em si digital, mas nas outros, né, desenvolvimentos a gente sempre tem esse conceito em mente. A gente gosta de saber aqui também na Exame, né, essa mudança de ponteiro no negócio, né? O que essas iniciativas todas você já pode trazer de resultados para a gente, seja no marketing, no pós-venda, como você falou, né? São iniciativas que perpassam por toda a companhia, né? Sim. Quais resultados e cases que você pode compartilhar já? Te comento um case global, né? Hoje a Toyota ela tem uma das maiores frotas conectadas do mundo. São projetos, né? Um projeto que começou há cerca de 10 anos de forma global. Então você já tem mercados que são muito mais maturos com isso, e isso direciona completamente a nossa estratégia de produto, né? Então os produtos novos que vêm sendo desenvolvidos, eles levam em consideração todos esses dados e todas essas informações que nós aprendemos com os nossos clientes na forma com que eles estão utilizando o veículo, né? Isso já começa a gerar um resultado em veículos melhores, adaptados às necessidades de cada um dos nossos clientes, né? No nosso mercado, a tecnologia ainda é muito recente. Então, a gente começa já a colher alguns frutos, mas, assim, a nossa estratégia é uma estratégia de retenção a longo prazo. Então, a gente vai colher mais desses frutos ao longo da vida útil desse veículo na mão dos clientes e dos clientes utilizando os seus serviços, né? Por exemplo, um dos serviços que a gente entendeu, né, quando a gente começou a estruturar, não fazia parte do nosso leque inicial, e aí nós entendemos que tinha um desejo dos clientes e uma grande oportunidade também, foi a parte de serviços financeiros conectados, né? Então, além da tecnologia no veículo, trabalhando com o nosso braço financeiro, que é o Banco Toyota, a gente conseguiu criar serviços financeiros customizados usando essa tecnologia. Hoje a gente lançou 2, o empréstimo conectado e o seguro conectado, né? Então, o empréstimo conectado, o cliente ele tem um desconto na parcela dele e ele consegue, durante o período, né, do contrato dele, usufruir de todos os serviços conectados do veículo dele. E principalmente o seguro é onde a gente vê uma grande oportunidade de trabalhar aí com a indústria de seguros para melhorar e expandir a segurança do nosso país, né? Você consegue, tendo um veículo rastreável, você consegue reduzir um pouco o risco, né, desse seguro, num caso de roubo. Consequentemente, isso é benefício para o cliente também e para a seguradora. Então, a gente está apostando nessa estratégia, nesse tipo de novo negócio, para desenvolver também esse mercado a longo prazo no Brasil e na América Latina. No último ano, aí a gente viu o último balanço da Toyota, a gente viu algum crescimento, né, especialmente aqui na área, na região, né, América Latina e Brasil. Eu queria saber de você, assim, como que a sua área contribuiu, né, para esses resultados positivos, assim, como que você enxerga?
Perfeito. A gente tem hoje na nossa estratégia, né, os serviços conectados como um pilar importante. Então, ele está desde aí de novembro disponível, né, nos principais veículos da marca, na Hilux, SW4, Corolla Sedan e Corolla Cross, e fazem parte aí também de uma estratégia de aumento de volume desses veículos, né? Então, com certeza, eles têm sido importantes no posicionamento desses veículos no mercado, transformou, né, o lançamento da linha 2025 do Corolla Cross. Nós temos hoje um dos SUVs mais conectados e mais atualizados do mercado, multimídia nova, sistema de câmera 360 e conectividade, que trazem um posicionamento, né, muito bem estabelecido ali no mercado e ajudam na nossa estratégia ali de agregar valor para os clientes, né, e retenção desses clientes a longo prazo. Uhum. Hoje, quando a gente fala de experiência digital, a gente fala muito sobre hiperpersonalização, inteligência artificial, né? Eu sei que vocês estão começando esse processo ano passado, como você falou, né, da digitalização, mas você já tem frentes nessas áreas também de personalização e IA, usando esses dados que vocês têm hoje? Por enquanto ainda não, a gente está trabalhando num modelo onde a gente começa a colher esses dados, começa a fornecer isso através de serviços de segurança, como eu te Tirando dos comentei. silos. Isso, né? E a gente começa a entender como utilizar essa informação, né, em prol do cliente dentro das nossas estratégias. Então a gente não tem ainda nenhum modelo de AI trabalhando esses dados, né? A gente criou uma estrutura de dados dentro da Toyota, dentro da minha equipe, para que a gente consiga analisar isso e trabalhar isso com foco no cliente, em melhorar a experiência do cliente, né? A gente começa a trabalhar com iniciativas, por exemplo, de automação e de AI, mais no mundo nas nossas iniciativas comerciais, por exemplo, atendimentos automatizados, sistema de chatbot com reconhecimento de linguagem mais natural, para que os clientes possam tirar dúvidas iniciais, né? Então, recentemente na Argentina, nós lançamos uma primeira iniciativa de e-commerce, né, que é o nosso e-commerce para acessórios de lifestyle. O cliente pode comprar jaqueta, boné, Hilux eletrificada, pequenininha para as crianças brincarem, e ele pode, assim como qualquer e-commerce, ele pode adquirir 100% da casa dele, retirar em uma das concessionárias ou receber isso na casa dele. E aí nós temos todo um sistema de comunicação com o cliente automatizado. Então, o cliente, a qualquer momento, pelo chatbot, ele pode consultar o status do pedido dele, rastrear e tirar dúvidas sem a necessidade de falar, né, com a nossa central de atendimento. Claro que se ele tiver qualquer dúvida que ele não conseguiu cobrir com os nossos agentes, né, inteligentes, ele pode ligar na nossa central de atendimento e falar com uma pessoa que vai ajudar ele na situação. Agora, olhando para frente, assim, vocês têm uma meta ambiciosa aí de crescimento, né? Eu queria entender de você quais novas frentes que a gente pode, né, esperar aí nessa sua área. Por exemplo, sobre serviços conectados, muito se fala sobre retail media, né? Trazer um retail media dentro de um veículo, por exemplo, ou dentro dos canais que vocês têm. Quais novas frentes você enxerga que pode vir e que, inclusive, pode mudar aí ainda mais o comportamento do consumidor, né? Que é o que a gente falou antes, o consumidor ia várias vezes numa concessionária para comprar o carro. Hoje diminuiu essa quantidade de vezes, né? Que você enxerga? Maravilha, a gente enxerga isso, primeiro, em termos de retail marketing, né? A gente não tem intenção nenhuma de trazer isso para dentro do veículo, trazer anúncios, etc., para dentro do veículo. A gente quer que o veículo seja um ambiente seguro para os nossos clientes, confortável e divertido, né? Então a gente trabalha muito na experiência da cabine. A gente recentemente lançou a nossa nova multimídia, nosso sistema de infotainment, né? Entretenimento dentro do veículo, na linha do Corolla Cross 2026 e Corolla Sedan 2025. E aí um grande ajuste que a gente fez foi justamente na experiência do usuário, né? Os usuários desses novos veículos vão ver que ele tem uma experiência ali muito mais próxima do celular, né? Que é algo que o cliente já está acostumado. E aí, por ter mais familiaridade, ele consegue navegar mais fácil com esse tipo de tecnologia dentro do veículo, né? Além disso, também a gente continua um investimento forte em serviços conectados, então vem novos serviços aí pela frente, né, que a gente está desenvolvendo. Mais investimento no aplicativo também. O aplicativo, hoje ele está disponível, né, para Android e para plataforma Apple, dentro do formato celular. Até o final do ano a gente vai liberar também o aplicativo para tablets. Então os usuários também vão poder utilizar em tablets, e a gente traz novos recursos também para o aplicativo, né, tanto para clientes conectados
conectados e não conectados. Melhoria no agendamento de serviço, melhoria no histórico de serviços, mais informações sobre, por exemplo, as iniciativas que a gente tem de revisão facilitada, Toyota 10. Além disso, a gente comentou justamente sobre os clientes cada vez mais quererem digital ou às vezes não querer ir tantas vezes na concessionária, né? Então a gente começa a explorar cada vez mais o conceito que a gente chama de phygital, né? Que é o físico e o digital, como é que eu consigo fazer essa experiência fluida, né? Então, se o cliente quiser, por exemplo, começar a conhecer os produtos da marca pelo celular, hoje já pelo aplicativo ele consegue olhar, já consegue ver até um modelo 3D do nosso veículo e solicitar uma cotação para uma das concessionárias, né? E aí, indo na concessionária, ele, através das nossas telas digitais e da digitalização que a gente trouxe para dentro da nossa experiência de varejo, ele consegue continuar essa conversa, né? Então, a conversa, ela não fica só no aplicativo e ela começa de novo na concessionária. Se eu comecei a olhar uma RAV4 azul no meu aplicativo, eu consigo salvar isso na minha garagem. Chegando na concessionária, eu consigo retomar essa conversa direto ali com alguma pessoa da nossa equipe comercial que vai continuar essa conversa e finalizar essa proposta para o cliente, né? Mais para frente, a gente vai trazer toda a parte de assessorização também no aplicativo, né? Então, hoje, acessórios, eles ainda estão mais no ambiente físico, né? O cliente precisa ir lá, ele olha o nosso catálogo de acessórios, escolhe e ele pode instalar num veículo que ele já tem ou durante a compra de um veículo novo, né? A gente tem a intenção aí de até início do ano que vem também começar a colocar isso nos nossos canais digitais, principalmente no aplicativo. Então, o usuário vai poder fazer essa configuração, ver ali em tempo real como é que o acessório fica no veículo que ele tem e finalizar essa compra na concessionária. Uhum. Agora, Henrique, você aí está liderando, né, toda uma inovação, né, várias inovações dentro de uma empresa super tradicional que é a Toyota, né? Queria entender como é que é para você, assim, trabalhar tantas inovações, tantas tecnologias com uma cultura da empresa, né? Quais são os seus maiores desafios e aprendizados? Para mim é uma experiência incrível, né? Eu topei esse desafio tem mais ou menos 3 anos, eu completo 3 anos agora, daqui um mês na Toyota. Eu venho de 10 anos de mercado financeiro, também trabalhando com inovação, trabalhando com desenvolvimento de novos produtos. Passei já pela indústria de tecnologia, passei pela indústria de entretenimento. Eu gosto de brincar que, para mim, aqui na Toyota é a junção de tudo, né? Com outra coisa que eu gosto muito, que eu sempre fui apaixonado, que são carros, né? Sou apaixonado por veículos. Eu tiro sarro que o meu primeiro veículo foi um Corolla, né? Então eu tinha 18 anos de idade, já tinha um Corollinha. Tava no destino aí. Já tava no destino e, né, eu era piada ali, porque o pessoal, 18 anos, geralmente um carro mais esportivo, alguma coisa, e eu tinha o meu Corolla que eu adorava, super confortável, e tava já essa paixão pela marca e essa paixão por veículos, ela vem desde o início, né? Então, tá nessa posição hoje e tá podendo construir isso para uma marca como a Toyota, para mim é um sonho realizado. Eu tô trazendo todo o conhecimento que eu tinha e que tenho, né, de inovação, de novos produtos, de mercado financeiro e de digitalização, juntando isso, né, com foco no cliente e também trazer o lado fã, né? A gente fala que a Toyota, ela é uma marca muito racional, né? E os nossos clientes sabem disso também, né? A Toyota, ela é uma marca racional. A gente tem a nossa divisão, por exemplo, GR, que é a divisão esportiva, onde a gente começa a trabalhar mais o lado divertido, o lado fun, né? E a digitalização, ela entra nisso também, né? É uma forma que a gente tem também de trabalhar um lado mais divertido, mais jovial da marca, e permitir que os usuários interajam de forma mais leve, né, com a marca. Então, para mim, é a junção de tudo. Tecnologia, veículo, diversão, entretenimento, tudo num único pacote. E o desafio. Mas o desafio, assim, qual que é exatamente, assim, o seu maior desafio hoje, assim, se a gente for falar de experiência digital do cliente? Hoje o maior desafio é a gente construir. A gente está literalmente construindo tudo do zero, né, na marca aqui no Brasil. Então, há 3 anos atrás, nós não tínhamos aplicativo, nós não tínhamos
O website era tradicional, uma ótima plataforma de comunicação, mas não estava integrada também. Então, antes de eu conseguir pôr um aplicativo, né, para mercado, de eu conseguir colocar um serviço conectado no mercado, eu tenho todo um trabalho por trás das câmeras, né, de construção dessa tecnologia, construção dos servidores, das APIs de integração, um trabalho bem mais de tecnologia, né, que a gente incuba dentro de casa. Serviços conectados, por exemplo, foram 3 anos de desenvolvimento, né, até que a gente conseguisse colocar isso para mercado, né. Então a gente ainda tem um trabalho forte, né, de construção dessa base para que, quando isso vá para mercado, seja o mais simples e o mais fácil do cliente usar possível. Uhum. Quais modelos hoje recebem os serviços conectados? Corolla Cross, Corolla Sedan, Hilux e SW4. Que a ideia é ampliar. A ideia é ampliar. Os serviços conectados hoje fazem parte, né, da nossa estratégia, então elas não vão ficar isoladas só nesse modelo. Pode ter certeza que nos modelos futuros também você vai ver os serviços conectados fazendo parte da estratégia. Legal. E aqui, eu gosto de falar também que aqui na Exame, né, a gente estava conversando, a gente é uma Media Tech que trabalha com informação e formação, né? A gente tem aqui vários cursos da nossa universidade, a Exame Sample, e aí eu sempre gosto de perguntar para os executivos que vêm aqui conversar no videocast, né? Quais aprendizados que você teve, quais conselhos que você pode dar para quem está aí na sua empresa, o executivo também querendo liderar inovações, né? Como você tem feito aí na experiência digital do cliente? Acho que o primeiro conselho que eu dou é controlar a ansiedade, né? Porque quando você fala de inovação, você pode abrir 500 leques diferentes, né? E a gente sabe, os recursos são limitados, o tempo é limitado, você tem custo de desenvolvimento. Para você trazer algo relativamente bom para o cliente, né, que faça sentido, que já agregue valor, tem todo um trabalho de planejamento que você precisa fazer antes, né? Então, acho que o principal ponto que a gente tomou muito cuidado é, ok, temos muita coisa que a gente quer fazer, mas por onde a gente começa? Né? O que agrega mais valor para o cliente? E a gente começou a trabalhar com isso. Então, a primeira dica que eu dou é essa, né? Olha para tudo que você precisa fazer, mas tenha foco, né? Não sai olhando, né, tudo que é possível trabalhar. Olha para primeiro o que faz sentido, desenvolve o teu planejamento, estrutura em cima disso, né? Cria uma visão integrada de longo prazo, e aí você vai trabalhando nesse desenvolvimento. Até tem uma expressão que é passo a passo, né? Então, faz o primeiro passo, depois o segundo passo, o terceiro, e vai trabalhando a evolução e a melhoria contínua das ferramentas, dos serviços que você está disponibilizando. Eu conversei aqui com o Henrique Printes, que é gerente geral de experiência digital na Toyota no Brasil. Obrigada, Henrique. Prazer, obrigado por me receber aqui, adorei nosso bate-papo. Prazer foi nosso, e para quem está em casa, eu deixo aqui o convite para seguir o nosso canal da Exame no YouTube e continuar acompanhando aí os próximos episódios do videocast Marketing Trends.